Bom dia, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam, né, todos bem diante desse período em casa, né, se cuidando para que o mais rápido possível a gente volte para a sala de aula e continue, né, normalmente nossa atividade presencialmente. Na semana passada nós trabalhamos aí então com um simulado, né? E na semana anterior ao simulado a gente falava sobre os principais grupos de animais invertebrados, né? Enfim, alguns deles considerados vermes, outros os insetos, né? Os artrópodes, aracnídeos, enfim, uma série de seres, né, que foram estudados. E hoje a gente vai tratar de algumas consequências, né, que são causadas, por exemplo, doenças por algum desses seres, tá? É, Quando a gente vai começar então o capítulo 6, né, que vai se tratar de saneamento básico. Quando a gente fala dessa palavrinha saneamento básico, a gente tem ideia então de algo que é essencial para a nossa vida, né, para a nossa saúde. Por exemplo, a água tratada, né, um esgoto sendo encanado, né, não sendo jogado em rios, a céu aberto, são situações de higiene, né, essenciais para a nossa saúde, né? Então, isso aí são situações que a gente precisa também reivindicar, né? Além de reivindicar as autoridades da nossa cidade, do nosso estado, a gente também precisa de tomar algumas medidas de higiene, né, no nosso dia a dia. Por exemplo, né, nessa imagem aqui que vocês estão vendo, se fala sobre o consumo, né, de vegetais mal lavados, a ingestão de água não tratada. Tudo isso, né, são atitudes, né, do nosso dia a dia que podem ser tomadas de forma correta e evitando então algumas doenças, beleza? Bom, vamos lá então, seguindo aí com a nossa aula. Galera, para vocês acompanharem em casa, né, no livro de vocês, a página está sempre aqui, tá? Então, né, iniciou-se o capítulo 6 na página 108 e agora eu já passei para 109 em diante, beleza? Bom, então, para começar, né, a falar sobre essas doenças, é interessante a gente entender o que é parasitismo, né? Então, parasitismo, uma estratégia de vida. Cada espécie de ser vivo está adaptada a um ambiente e a um modo de vida. Os parasitas, então, vão ser organismos que se juntam a outros seres vivos, né? Esses seres que eles se juntam vão ser chamados, então, de hospedeiros, dos quais passam a se alimentar. Então, o parasita se alimenta do hospedeiro, né? A pulga se alimenta do cachorro, então a pulga é o parasita e o hospedeiro é o cachorro. Diferentemente dos predadores, que em geral se alimentam de uma grande variedade de espécies de plantas e animais, os parasitas então vão se alimentar de um número relativamente pequeno, né, de espécies. Então vai ser, né, uma estratégia de vida para esses seres, para esses parasitas, e eles então vão conseguir se beneficiar, né, do alimento do hospedeiro, tá? Mesmo que essa alimentação que eles façam do hospedeiro, prejudique, né, o ser que está sendo consumido ali pelo parasita, tá? Mas não chega a causar a morte do ser, por quê? Porque é importante para o parasita ter o animal vivo, né, para ele continuar se alimentando, tá? Então, exemplos aí, né, de parasitas: piolhos, carrapatos, podem então ser encontrados, né, como parasitas inclusive do ser humano, tá? Então vamos lá. Ambos então vão apresentar aparelho bucal capaz de perfurar a pele e de sugar o sangue do hospedeiro.
Bom, esse caso aqui, né, são parasitas que se alimentam do sangue. O corpo mais achatado dificulta sua remoção pelo ato de coçar, né? Por mais que você coce, é difícil retirar esse ser por meio da unha, né, por exemplo, por conta do corpo dele ser achatado. Suas garras então permitem maior fixação nos pelos de mamíferos. Essas são então algumas das características, né, consideradas adaptações a esse modo de vida. Dificulta então que o hospedeiro retire esse ser do seu corpo, né, para que ele pare de parasitar. Piolhos e carrapatos são exemplos de parasitas que vivem fora do corpo. Então, né, dentro desse mundo, universo dos parasitas, você vai ter então parasitas externos, que são chamados ectoparasitas, tá? Mesma coisa. E os parasitas internos vivem dentro do corpo, né, do hospedeiro, que tem também o nome de endo que vem, né, de dentro, parasitas de dentro, internos. Eles frequentemente se nutrem do alimento ingerido pelo indivíduo contaminado ou do sangue, né? Então, não necessariamente é do sangue, tá? Pode ser daquele alimento que a pessoa ingere também, ou que o outro ser, né, que não seja uma pessoa, ingira. Esses parasitas podem causar anemia e desnutrição. Imagina a pessoa, né, comendo, 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 mas quando a comida chega lá dentro, ela não vai, né, para nutrir o corpo da pessoa. Esses seres é que se alimentam dos nutrientes e a pessoa acaba ficando desnutrida. As doenças, então, causadas por parasitas são chamadas parasitoses, né? É um nome dado de forma genérica a todas as doenças que são causadas então por parasitoses, beleza? Nesse capítulo, entre outros assuntos, então vamos estudar as principais, né, que a gente encontra aí principalmente em nosso país, né, em nossas cidades com mais frequência, tá? Quais são elas? Esquistossomose, teníase, amarelão e ascaridíase, beleza? Todas então causadas por vermes. Galera, é interessante a gente comentar, né, que essas doenças elas são baseadas, né, em questões de higiene principalmente. Você pode se contaminar. A gente vai ver aqui, né, as formas por fezes, por água não tratada e tal. Então elas são consideradas aí doenças de áreas mais humildes, né? E por conta disso, muitas vezes essas doenças acabam sendo negligenciadas, né? A gente não vê tanta importância, né, de se combater essas parasitoses, por exemplo, né? Como a gente vê é, o interesse de combater outras. Então, as próprias indústrias, né, farmacêuticas também não se preocupam tanto porque o público-alvo, né, dessas doenças são pessoas mais carentes, pessoas que não teriam condições de comprar remédios, né, com custos elevados e, consequentemente, não poderiam alimentar, né, essa indústria farmacêutica. Então, é interessante, né, a gente comentar isso porque a gente está em meio a uma pandemia, né? Claro que é gravíssima a nossa situação, né, causada por um vírus aí, mas não existe só essa doença, né? A gente tem outras aí também que precisam de atenção tanto nossa quanto também dos nossos governantes, beleza? Então, as parasitoses causadas por vermes são denominadas verminoses, né? Então a gente vai ver algumas aí que são causadas por vermes, e então a gente pode chamar essas doenças de verminoses.
Então também temos aí a cisticercose, tá? Que é uma doença relacionada ao ciclo de vida do verme causador da teníase, beleza? Então, né, a gente vai falar da teníase e também dessa doença que é consequente, né, do ciclo de vida da teníase, tá? Aí é uma fotinha, né, do carrapato que mede aí cerca de 2 milímetros e fixada à pele humana, né, com o intuito de sugar o sangue. O carrapato, então, é um ectoparasita, né, parasita externo ao corpo. Então, começando a falar sobre alguma dessas doenças, né, é interessante a gente saber para que a gente também consiga, né, tomar atitudes, né, de higiene, atitudes de precaução para não ter nenhuma dessas doenças, tá? Ou pelo menos evitá-las. Então, a esquistossomose, ou barriga d'água, né, um nome mais popular, é uma verminose causada pelo plateuminto Schistossoma mansoni, tá? É o nome científico dele, ou esquistossomo. Há dois hospedeiros para esse verme, o ser humano, que é o definitivo, né, o hospedeiro definitivo, e o caramujo de certas espécies que vivem em água doce e não poluída, que é considerado o hospedeiro intermediário. A gente vai ver, né, em várias dessas doenças essas duas situações, hospedeiro definitivo e hospedeiro intermediário. O que significa isso? Significa que esse verme, né, que esse ser causador da doença, ele tem necessidade, né, de dois hospedeiros para completar o seu ciclo de vida. Porém, em um dos hospedeiros, ele passa temporariamente. Em outro hospedeiro, ele continua, né, definitivamente ali o seu ciclo de vida, tá? No caso da esquistossomose, ele passa, né, temporariamente pelo caramujo, tem uma parte do ciclo da sua vida ali nele, porém termina o seu ciclo, né, e completa e continua definitivamente no hospedeiro intermediário, tá? Então vamos lá. No hospedeiro definitivo, né? Ele continua, então, corrigindo aqui, né? No hospedeiro definitivo, que é justamente o ser humano. Então, continuando aí, uma pessoa pode adquirir a doença ao entrar em água que contenha pequenas larvas, né? De esquistossoma. As cercárias são chamadas, né? É o nome dessas larvas, pois elas conseguem atravessar a pele humana. A pessoa sente uma intensa coceira no local por onde as cercárias penetram. Beber água contaminada também pode provocar a doença. Então, está relacionado aí à água, né, contaminada. Pessoa entrando nessa água com larvas, as larvas podem penetrar a pele, ou o consumo direto dessa água, né, com presença de larvas também vai fazer com que a pessoa adquira a doença. Já dentro do corpo, então, a cercária vai se instalar no fígado, que vai crescer e se desenvolver e vai transformar num verme adulto, né? Então a fêmea adulta vai produzir ovos, centenas por dia, inclusive, que vão ser eliminados nas fezes, né? Nas fezes do doente. E aí, galera, o ciclo vai continuar, né? Então, se essas fezes da pessoa chegar a lagos e lagoas, né, que não é muito difícil em nosso dia a dia, com esses esgotos sendo jogados, né, em rios, lagoas, em nossa cidade. Então vão ter possivelmente nesses locais, lagos e lagoas, caramujos. Os ovos, então, que estão nas fezes, liberam um segundo tipo de larva, que vão ser chamados miracídios. Beleza? E aí vão contaminar mais caramujos. Tá? Então, esses miracídios dentro do corpo do caramujo vão se reproduzir e gerar novas cercárias. Olha aí o ciclo, né? Dentro do caramujo, então,
Os ovos, né, vão liberar essa larva, que vai ser os miracídios, e eles vão se desenvolver para cercárias. As cercárias vão para a água novamente e vão, né, repetir o ciclo. Vão poder contaminar pessoas, né, por meio da pele, de penetração na pele, ou por meio também da ingestão da água novamente. Então essa doença, né, ela pode causar sérios problemas envolvendo aí fígado, pulmões, intestinos, rins e sistema nervoso. Ah, professor, será que eu tenho essa doença? Será que eu tenho esse verme? Bom, eu como professor eu não posso dizer, né? Eu não posso dar nenhum diagnóstico para você. A recomendação é que você tome as medidas de higiene necessárias, mas se tiver, né, algum sintoma que aparente aí ser uma verminose, recorra ao médico, né, que ele vai pedir os exames necessários, tá bom? Aqui tem a fotinha, né, do caramujo, que faz parte desse ciclo de vida, tá? Da esquistossomose. Aqui tem um esquema de transmissão, né? Então, o ser humano, sendo o hospedeiro definitivo, ele vai eliminar, né, nas fezes centenas de ovos, que vão dar então origem a essas pequenas larvas, né, chamadas de miracídios. Então, no ambiente aquático, esses miracídios vão contaminar os caramujos, que são hospedeiros intermediários, tá? E aí, né, dentro do caramujo, então, o miracídio vai se reproduzir e, e vão sair, né, deles pequenas larvas chamadas cercárias, tá? As cercárias vão ser liberadas na água, olha ela aqui, 0,3 milímetros, né, muito pequena. E essas cercárias então podem novamente contaminar outros seres humanos, né? E o ciclo, né, dessa verminose continua. Uma outra verminose aí causada por um plateuminto parasita é a tenise, galera. Tenise, né? Porque são tênias. Tênis é o nome desse plateuminto, tá? Então, o nome da doença é dado como tenise. São então causadores da verminose duas espécies de tênias que parasitam o intestino humano vão ser então Taenia solium e Taenia saginata, tá? A diferença é que uma vai ter como hospedeiro intermediário o porco e a outra vai ter como hospedeiro intermediário o boi, tá? Como definitivo, o ser humano. Pois é, vermes em forma de fita com crescimento contínuo. Os adultos, né, vermes adultos, podem chegar a alguns metros de comprimento. Imagina isso dentro da gente, né? Prendem-se ao intestino humano por uma de suas extremidades, chamadas escólex, por onde absorvem parte do alimento que o indivíduo ingere, podendo causar então anemia e desnutrição. Então, esse ser, né, ele é grande, ele tem capacidade de ingerir muito alimento, sim, e as pessoas vão consumindo né, sua alimentação e esse ser vai se aproveitando, né, desse alimento dentro do intestino do corpo humano, tá? Então, aqui tem a imagem, né, da Taenia solium e aqui a Taenia saginata, né? Existe uma diferença ali de estrutura corporal de ambos os vermes. Então, falando de hospedeiro intermediário, né, como eu tinha comentado, no caso da Taenia solia, eu tenho o porco como hospedeiro intermediário. E tenho o boi quando eu falo de Taenia saginata, tá? Esses animais eles podem se contaminar então com os ovos, beleza? Isso pode ser, né, durante a alimentação, aonde eles estão se alimentando, contenha esses ovos e no meio da alimentação eles acabam consumindo também os ovos.
Uma vez instalados no corpo do hospedeiro, os ovos se transformam em larvas. Olha aí, os cisticercos é o nome dessas larvas, que ficam alojadas no músculo ou no cérebro. Interessante, galera, que nesses animais, né, que são os hospedeiros intermediários, essas larvas elas não se desenvolvem, elas ficam só alojadas ali no músculo, né, ou no cérebro, mas somente isso, esperando, né, que alguém, ao consumir a carne desses animais, e por exemplo o ser humano, né, faz isso, para que ele possa continuar o seu ciclo, né, a partir desse consumo da carne. Mas, professor, quer dizer então que se eu como a carne do boi eu vou pegar esse verme? Não, né? É quando você come a carne crua ou mal cozida que contenha esses cisticercos, né, de um animal que esteja contaminado. O ser humano então pode se contaminar. Então, o que vai acontecer quando o ser humano se contamina? Essa larva, né, que estava no músculo do animal vai se desenvolver no ser humano e vai formar-se um verme adulto, tá? Como normalmente uma pessoa se contamina com apenas uma tênia, esse verme ficou conhecido popularmente como solitária. Então, essa é a famosa solitária, tá? Aqui tem uma foto, né? Nesse caso aqui, a tênia tem um comprimento aí de 1 metro, mas pelo refil onde ela estava aqui, a gente consegue ver que essa é uma Taenia solium, né? Então, é aquele verminose que tem o hospedeiro intermediário, o porco, tá? Cisticercose, então, é quando a gente fala do cisticerco, né, da teníase. Então, quando ingere os ovos de Taenia solium, o ser humano pode atuar como hospedeiro intermediário, desenvolvendo cisticercos. Então, né, não é o caso dele comer a carne com o cisticerco, é o caso dele ingerir os ovos, como o animal também poderia ter ingerido, né? Então, nesse caso, ele também pode atuar como hospedeiro intermediário, ser humano, tá? Então, dentro do ser humano também pode se desenvolver o cisticerco. Nesse caso, o nome da doença é cisticercose, beleza? Quando pode acontecer isso? Da mesma forma que acontece lá, né, com o porco e o boi, por meio de alimentos mal lavados, verduras, frutas, etc., que contenham ovos da tênia, né? Então, quando isso acontece, né, pode ser que esse cisticerco se aloje em regiões vitais, como o cérebro, e as consequências da doença, então, podem ser muito sérias, tá? Beleza. Então, aqui ele repete, né, o que eu comentei sobre o ciclo, falando sobre a teníase, tá? Nesse caso aqui não é cisticercose. Então, nas fezes, né, do indivíduo podem ter ovos da tênia, e aí, ou pedaços, né, do corpo que contenham ovos dentro desse pedaço. E aí, o ovo, então, pode chegar eventualmente a contaminar a comida de um porco, tá? O porco está ali, né, se alimentou em algum local que se contaminou com esses pedaços do corpo ali do verme. Então, a partir disso, o cisticerco se instala no músculo, né, ou no cérebro desse porco. E aí, comendo a carne do animal crua ou mal cozida, este cisticerco então vai contaminar outra pessoa, né, vai se desenvolver, se instalar no intestino da pessoa e se tornar um verme adulto, né? E agora a pessoa então vai ser considerada
estando com ctenise, é o nome da doença. Tranquilo? Seguindo, galera, vamos lá. Amarelão é um outro nome de doença, né? Causada pelo Ancylostoma duodenale, tá? Ou também chamado ancilóstomo. Tá aqui o nome dele. Seus ovos são eliminados com as fezes do doente. Então, né, tá lá no interior do doente, o doente defeca e os ovos do verme vão junto. E no solo úmido dão origem a larvas em 1 ou 2 dias após saírem dos ovos. Elas se alimentam de materiais encontrados no solo ou após 3 ou 4 dias já conseguem penetrar na pele humana infectando outra pessoa. Mais uma vez, né, o fato da pessoa estar andando descalça em locais possivelmente contaminados, né, locais sujos. Então, a probabilidade, né, da pessoa obter essa doença aí. A doença tem como sintomas tosse, falta de ar, febre, náuseas, vômito, dor no abdômen e diarreia. Então, né, são sintomas que muitas outras doenças podem apresentar. Então, a importância, né, da pessoa ir ao médico e fazer os devidos exames para se certificar do que é realmente a doença. Os indivíduos que possuem vermes causadores do amarelão têm uma pele pálida e com cor amarelada. Pois é. O que acontece? O indivíduo contaminado ele vai eliminar milhares de ovos, né? Esses ovos, então, podem contaminar verduras e frutas, né? E aí, ao ingerir verduras e frutas com ovos do verme, um outro indivíduo pode se contaminar, né? Você vai ver aqui que não tem hospedeiro intermediário, né? A gente tem somente um hospedeiro aqui, que é o ser humano. E através das suas próprias fezes vai passando de um para outro aqui, tá bom? Esse verme, né, ele tem pequeninos dentes, né? Nessa imagem aqui ele mostra os dentes. E por meio desses dentes, ele vai furar a parede do intestino da pessoa para se alimentar do sangue. Olha só, né? Como é grave a situação. E aí a perda do sangue dessa pessoa vai causar anemia. Responsável então, né, pela fraqueza, palidez e o tom amarelado, que por conta disso a doença é chamada, né, de amarelão. Beleza? Ascaridise, Ascaris lumbricoide, conhecido popularmente como lombriga, é um outro verme também, né? Endoparasita, que pode se alojar também no intestino do ser humano, tá? Então, nesse intestino que ele vai se alojar, ele vai se utilizar do alimento ingerido pela pessoa. As fêmeas, então, vão pôr ovos que vão sair nas fezes do doente. E aí uma nova pessoa pode se infectar ou beber a água não tratada contendo esses ovos ou comer alimentos regados com ela. Olha a gravidade, né, da gente entrar em águas de rios, lagoas poluídos, aonde são liberados dejetos de esgoto, né, diretamente nesses locais. No intestino, as larvas saem dos ovos e, perfurando a parede deste órgão, entram na corrente sanguínea por meio da qual chegam aos pulmões. Os sintomas iniciais da doença são falta de ar, tosse, febre, catarro, acompanhado de sangue. São sintomas graves, né? Então, sintomas da ascaridise, causado pelo verme Ascaris lumbricoide, também conhecido como lombriga. Beleza?
Então aqui tem um esquema, né? Indivíduo contaminado elimina milhares de ovos nas fezes. Os ovos também podem contaminar verduras e frutas. E ao ingerir frutas com ovos do verme, o outro indivíduo é contaminado. Uma larva então sai do ovo, percorre várias partes do corpo e se instala no intestino, aonde então vai parasitar a pessoa. Galera, tudo isso, né, nos remete, todas essas doenças que foram faladas, nos remete a tocar num assunto, né, assuntos que são referentes a precauções, né, com relação a essas doenças. Uma delas é relacionada à água potável, né, tratamento caseiro. Então, água potável, né, a água que está apropriada para o consumo humano, que a gente pode beber sem risco de doenças, né, sem risco à nossa saúde. Então, a água potável, ela não pode ter cor, né, nem odor. Então, existem, né, acompanhamentos ali de laboratório que certificam que essa água não tem substâncias tóxicas, micro-organismos, né, larvas e ovos de vermes, tá? Nem sempre a gente vai encontrar esse tipo de água, né, potável em lagos e rios, né, apropriado para o consumo humano. Então, se não é potável, se a água não está apropriada, ela tem que passar necessariamente por um tratamento. A partir desse tratamento, então, que ela vai ser potável, né, e permitir que a gente possa utilizá-la, beber, consumir, tá bom? Primeiramente, então, ela precisa ser filtrada, né? Então, em casa, né, nós temos aí diversas formas de filtro, filtros em torneiras, filtros de barro, né? Dentro desses filtros, a gente tem uma vela de porcelana que vai ser responsável pela filtração. A vela então vai possuir pequenos poros, né, que a água vai passar, mas vai reter barro, larvas, ovos e também alguns micro-organismos. Então, né, vai permitir que a gente consiga ingerir a água filtrada e sem risco à nossa saúde. Depois disso, a água deve então ser clorada, né, algumas gotas de solução de cloro. O nome dessa operação então vai ser cloração da água, né? E o cloro vai ajudar, portanto, a matar alguns micro-organismos e, portanto, né, vai prevenir também algumas doenças. Então, uma outra opção, né, que se tem, em vez de clorar a água, de colocar cloro, você pode também ferver, né, por alguns minutos. Ferver também vai permitir que os micro-organismos, né, presentes na água morram, né? Então, depois que a água volta, né, à temperatura ambiente, ela está adequada ao consumo, beleza? Bom, e aí, galera, quando se fala em tratamento de água, né, existe isso, essa estrutura já em nossas cidades, né? A água quando chega em nossa casa, ela vem, né, de toda uma estrutura de tratamento antes de chegar às nossas casas. Ela já passou por todo um processo até ser considerada potável e disponível, né, para a população. Então, geralmente, ela vai ser proveniente de um rio represado, né, como a imagem mostra aqui, a água represada. Uma grande tubulação chamada adutora, né, tá tirando a água desse rio e levando a água então até a estação de tratamento, né? Dentro dessa estação de tratamento, a água vai ser filtrada, clorada e vai, portanto, se tornar apropriada para o consumo humano.
Depois disso, ela segue para um reservatório elevado, né, uma caixa d'água de grande porte, e dessa caixa d'água ela vai sendo liberada para distribuição, né, às casas, residências, comércios e para todas as pessoas que necessitam dessa água para o consumo. Portanto, galera, a água que chega à nossa torneira, ela não é gratuita. Tudo, né, todo esse processo ele tem um custo. É inadmissível a gente ver hoje em dia pessoas esbanjando água, né, lavando calçadas, quando vai tomar banho, abre o chuveiro, deixa o chuveiro aberto lá antes de entrar para tomar realmente o banho, deixa a água aberta, torneiras abertas, enfim, esbanja como se fosse um bem infinito, e não é, né? A água é um bem finito e pode sim chegar a faltar, né, em nosso planeta. Então, galera, é importantíssimo, né, que a gente tenha o cuidado necessário de não gastar de forma inútil, né, essa água que nos é disponibilizada. Graças a Deus a gente tem uma oferta hoje de água, né, limpa, potável, mas não é por isso que a gente precisa também esbanjar. Então, vocês também são responsáveis, né, por isso. Se vocês verem alguém esbanjando, tem que comentar, né, tem que orientar essa pessoa que às vezes não tem essa noção, né, de que tudo tem um custo, inclusive, né, a água hoje tratada ela vem e é cobrada, né, mensalmente em nossas residências. Quanto mais água se gasta, também mais se paga. Beleza? Então, continuando aqui. Bom, águas servidas, né, é um termo que se dá a águas que já se utilizou, né, dela para alguma coisa, como por exemplo algo que é proveniente de lavagem de roupa, de banhos, né, de louças que foram lavadas, enfim, de tantas coisas que se usa hoje em dia, né, a água, a, o resultado dessa água com uma série, né, de misturas de comida, fezes, sabonetes, detergente, é chamado então resíduos líquidos, né? Nas grandes e médias cidades brasileiras, uma parte das casas possui tubulação de esgoto residencial. É o ideal, né, gente? Que tenha o esgoto canalizado direitinho, por baixo da terra, né, não a céu aberto. Por meio dessa tubulação, as águas servidas são conduzidas às estações de tratamento de esgoto. No entanto, quando não há esse tipo de tratamento, o esgoto é jogado diretamente nos rios e mares. Na tubulação de esgoto residencial, há grande quantidade de micro-organismos que foram eliminados, por exemplo, nas fezes. Se o morador estiver com disenteria, por exemplo, isto é, evacuação frequente, acompanhada de sangue, os micro-organismos causadores dessa doença sairão nas fezes e irão para o esgoto. Quem beber a água desse rio sem tratá-la correrá o risco de adquirir enfermidade. Bom, eu acho que essa realidade está bem evidente, né, para todo mundo hoje, principalmente quem mora nas cidades, né, como aqui, São Gonçalo, Niterói, que as águas são visivelmente poluídas, né? A gente não entra mais num rio hoje e consegue beber a água desse rio, né? Primeiro que não entra, né? Já não consegue entrar no rio por tanto que está poluído. Então, só se evidencia isso aqui, né? Que não pode ingerir, não pode entrar, né? Ter contato com essa água poluída. É triste, né, que em muitas cidades brasileiras parte das casas não possui, né, sistema de esgoto. Vão jogando esgoto ali a céu aberto, valetas, e que vão se formando córregos, né, até chegar e desembocar em rios. E, e você vê os rios hoje em dia totalmente poluídos, né?
Dentro desses rios você pode perceber que existe um mau cheiro, né? O mau cheiro então vai ser proveniente de alguns micro-organismos, né, presentes ali naquele local que estão decompondo essa matéria orgânica presente ali, né? Restos de alimento, de fezes, enfim. E aí, esse processo, né, de decomposição gera esse mau cheiro. Aí você tem uma foto, né, de um rio totalmente poluído. Hoje em dia não precisa ir muito longe para ver um rio assim. Micro-organismos nas águas servidas. Então, há vários tipos, né, de micro-organismos. Por exemplo, coliformes fecais, né, são alguns desses. Toda pessoa, então, um adulto, né, vai defecar e pode liberar então 50 a 400 bilhões de coliformes fecais, né, em suas fezes por dia. E a maior parte então vai corresponder a esses pequeninos seres vivos. Galera, por que se fala, né, desses organismos aqui? Para que a gente tome cuidado, né, com esse tipo de água, de rios e não não entre em contato, né? Às vezes se vê em locais mais carentes, né, crianças brincando, jogando bola, a bola cai na valeta, valeta com esgoto a céu aberto, a criança vai lá, pega a bola, entra em contato, né, com essa água e pode desenvolver qualquer uma dessas doenças que nós tratamos até aqui. Isso é muito grave, né? E é um problema de saúde pública, tá? Embora alguns micro-organismos causem doença, de modo geral eles são importantíssimos, né? Pois vão ser também atuar ali como decompositores, tá? Decompositores, né? Nós já estudamos, são seres que decompõem a matéria orgânica, disponibilizando, né, esses nutrientes no ecossistema de novo para que o ciclo, né, da cadeia alimentar continue, tá? Bom, restos de comida servem de alimento para micro-organismos que produzem mau cheiro. Isso é fato. Bom, galera, então essa parte aqui nós vamos continuar em outra aula, tá? Hoje paramos aqui na página 118. Espero que tenham acompanhado direitinho. Caso surja dúvida, eu vou estar disponível lá no Google Class para tirar essas dúvidas. E vou também lançar na plataforma do Google uma atividade para a gente fazer em aula, beleza? Conto com a participação de todos. Um bom dia e até mais.